Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde e nessa aula eu irei falar sobre a Nocardia asteroides, que é um tipo de actinomiceto. Existem três gêneros importantes de actinomicetos, o gênero Nocardia, Actinomyces e Streptomyces. Esses micro-organismos são bactérias, mas por muitos anos pensavam que eles eram fungos por apresentarem uma morfologia muito semelhante aos fungos filamentosos e também por esses micro-organismos terem uma capacidade aí de formar ramificações e também com relação às manifestações clínicas causadas por esses micro-organismos aqui, que são semelhantes a infecções sistêmicas causadas por fungos. Uma outra característica também que também contribuiu para que esses micro-organismos, como eu já falei, por alguns anos acreditassem que eram fungos, é que alguns actinomicetos possuem esporos assexuados externamente ao micro-organismo que são utilizados para a reprodução. Mas atualmente está claro que trata-se de bactérias e não de fungos, mas tem um estreito parentesco, no caso desses micro-organismos aqui, com micobactérias, como por exemplo Mycobacterium tuberculosis, assim como Mycobacterium leprae, que são micro-organismos que possuem ácido micólico, ácidos graxos na sua parede. E no caso desses micro-organismos aqui, que fazem parte do gênero Nocardia, Actomyces e Streptomyces, também apresentam ácido micólico e por isso que tem aí um certo parentesco, uma certa semelhança com as micobactérias. Uma outra característica dessas espécies é que apresentam alto conteúdo de guanina citosina no seu DNA. Aqui nós podemos observar em que temos duas espécies, no caso aqui o Actinomyces israeli, que é um tipo de actinomiceto, e a Nocardia asteroides. Aqui no canal já está disponível uma videoaula em que eu falei sobre o Actinomyces israeli, que causa a actinomicose, e nessa aula eu irei falar exclusivamente da Nocardia asteroides, que causa a norcardiose, que é a doença causada por esse microorganismo. Então, com relação às características gerais da norcárdia, morfologicamente apresentam filamentos delgados ramificados, como podemos observar aqui nessa imagem da norcárdia asteroides pelo método de coloração de Ziehl-Neelsen. São bactérias aeróbias, gram-positivas, ácido-resistentes, fracos, ou seja, no processo de coloração, utilizando o método de Ziehl-Neelsen, no caso para corar esse microorganismo, no caso a Nocardia asteroides, tem que utilizar uma solução de ácido clorídrico mais fraca, que utilizada quando é corado, no caso, micobactérias, porque por mais que esses micro-organismos eles também possuam ácido micólico, assim como as micobactérias, eles não são tão resistentes ao ácido clorídrico como as micobactérias, então por isso tem que utilizar uma solução desse ácido mais fraco, né, para que possibilite a visualização dos micro-organismos, como aqui nessa imagem. Com relação às fontes de contaminação, essa espécie habitualmente é saprófita ambiental, ou seja, são micro-organismos que vivem no próprio meio ambiente, assim como no solo e também em matéria orgânica em decomposição e na água. E as principais espécies envolvidas que fazem parte desse gênero Nocardia são todas essas que estão destacadas aqui, sendo que as duas espécies mais importantes, as que normalmente causam infecções em seres humanos, é a espécie asteroides e a espécie brasiliensis, sendo que a espécie asteroide é responsável por 80 a 90% dos casos de norcardiose, que é a doença causada por esses micro-organismos. Com relação à transmissão, geralmente ocorre por via inalatória, com deposição do micro-organismo nos pulmões,
podendo assim haver disseminação para outros locais do organismo do indivíduo. Pode haver também infecção cutânea primária após inoculação direta do micro-organismo, caso o indivíduo ele tenha alguma lesão na pele decorrente de um trauma ou de uma cirurgia. Então, diretamente, esse micro-organismo que se encontra no meio ambiente, como citei anteriormente, pode adentrar a essa lesão, causando assim uma infecção cutânea. Mas essas infecções cutâneas, elas também podem surgir decorrente de uma disseminação a partir de um foco infeccioso pulmonar. Não há evidência de transmissão interhumana ou de animais para seres humanos. Então, a nocardiose, que é a doença causada por esse micro-organismo, é uma infecção aguda ou crônica, muitas vezes disseminada, supurativa ou granulomatosa. É de distribuição universal, acomete todas as faixas etárias, mas a maior incidência ocorre em adultos mais velhos, em especial do sexo masculino e pacientes imunocomprometidos. A espécie Asteroides e brasiliensis, que são as duas que normalmente causam infecções em humanos, no caso, asteroides em geral causam infecção pulmonar e infecções disseminadas. Brasiliensis causa infecção de pele, particularmente em climas tropicais, principalmente, e a infecção se dá por inalação ou também por contato direto com a pele. Outros tipos de nocardia, ou seja, outras espécies que fazem parte desse gênero, às vezes podem provocar infecções localizadas ou ocasionalmente sistêmicas, mas não é tão comum. Com relação aos fatores predisponentes em que o indivíduo ele apresenta maiores riscos de desenvolverem essa doença, no caso de cânceres linforreticulares, transplante de órgãos, dose alta de corticosteroides ou outra terapia imunossupressora, assim como doença pulmonar subjacente. Só que tem algo muito interessante aqui, é que cerca da metade dos pacientes que desenvolvem essa doença não apresentam nenhuma dessas doenças ou condições pré-existentes. Indivíduos que são soropositivos e que estão no estágio avançado, normalmente apresentam maior risco de desenvolver essa doença, por esse micro-organismo ter aí uma característica oportunista, aproveitar da situação da debilitação imunológica para causar uma infecção. Então, a Asteroides e brasiliensis, que são as duas espécies desse gênero, são as causas mais comuns de nocardiose humana, ou seja, dessa doença em seres humanos. A doença manifesta-se como uma infecção pulmonar, quando o indivíduo ele inala o micro-organismo, e pode progredir formando abscessos e fístulas no próprio parênquima pulmonar. E um detalhe aqui importante é que nas secreções que são drenadas a partir dos abscessos, não tem a presença de grânulos de enxofre, que é característico nas secreções que são drenadas de abscessos em infecções causadas por Actinomyces israeli. Isso nós vimos já na outra aula que está aqui no canal, em que eu falei sobre o Actinomyces israeli, que causa a actinomicose. Em indivíduos imunocomprometidos, o micro-organismo pode disseminar-se para o cérebro, para a pele, assim como para os rins. A doença não é transmissível. Aqui nós podemos observar, no caso nessa imagem de nocardia pulmonar, que é uma radiografia do tórax, onde demonstra uma consolidação do lobo superior direito. Então, a nocardiose pulmonar assemelha-se à tuberculose pulmonar, causada, no caso, a tuberculose pelo Mycobacterium tuberculosis, o famoso bacilo de Koch. Então, essa infecção por esse micro-organismo é muito semelhante à tuberculose, tanto com relação aos aspectos clínicos, como também nos aspectos radiológicos, sendo algumas vezes até tratado de forma tratada erroneamente, confundindo com uma tuberculose causada pelo bacilo de Koch, por Mycobacterium tuberculosis. A nocardia causa infecção
tanto supurativa como granulomatosa nos pulmões, pode confundir também com carcinoma broncogênico, levando à obstrução brônquica, e também com apresentação clínica variável e, na maioria das vezes, inespecífica. Então, o paciente ele apresenta tosse produtiva com secreção amarelada, que evolui para a dispneia, hemoptise, dor pleurítica e até mesmo insuficiência respiratória. E alguns outros sintomas comuns também aparecem, né? Surgem como febre, emagrecimento e fadiga, que podem durar esses sintomas aí de uma semana até mesmo a meses. Além da consolidação no lobo superior, como nós podemos observar aqui, que poderia ser em outros lobos essa consolidação, outros achados radiológicos também podem ser observados, como derrame pleural, múltiplos nódulos pulmonares e até mesmo pode ser observado ou não cavitações no parênquima pulmonar. E no caso, quando a partir desse foco pulmonar o micro-organismo ele se dissemina, caracterizando assim manifestações extrapulmonares, essas manifestações são, no caso, abscessos cutâneos, como por exemplo, ou subcutâneos. Então, esses abscessos eles podem se apresentar como celulite firme, síndrome linfocutânea, ou como um actinomicetoma, ou também conhecido como micetoma actinomicótico. Assim como também pode se disseminar para outros órgãos, como por exemplo o fígado e cérebro. No caso de um abscesso cerebral, é a manifestação mais grave dessa doença, com uma mortalidade de cerca de 80%, mesmo quando tem uma terapia apropriada. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar, no caso de uma manifestação extrapulmonar, em que se disseminou para a pele e que o indivíduo apresenta, né, uma lesão subcutânea no membro superior, com a presença aí de edema e múltiplos nódulos subcutâneos. O diagnóstico é realizado pela identificação do micro-organismo no tecido ou em amostras das lesões que foram localizadas e identificadas a partir de exame físico, ou no caso de exames radiológicos ou por outros métodos de imagem. Então, a partir desses materiais é realizada a bacterioscopia, submetendo assim esse material a um método de coloração, que pode, né, entre todos os métodos que existem, um deles pode ser o método de coloração de Ziehl-Neelsen, por tratar-se de um micro-organismo que, mesmo fraco, ainda é ácido resistente. Então, aqui nesse esfregaço que foi corado pelo método de Ziehl-Neelsen, podemos observar um acúmulo de filamentos de bactérias gram-positivas, que podem ser fracamente resistentes ao ácido e visto com frequência. Então, esse micro-organismo, como eu falei, ele se assemelha às micobactérias por apresentarem ácido micólico na parede. Então, pode ser evidenciados, né, utilizando esse método de coloração de Ziehl-Neelsen. Aqui são outros métodos como de coloração, como coloração de Giemsa, é um outro método que pode ser utilizado. Então, nessa primeira imagem aqui, que é a imagem A, podemos observar um exame direto, né, a partir da secreção obtida por aspiração percutânea pulmonar, em que podemos observar aqui a presença de filamentos finos e ramificados do micro-organismo. Aqui na figura B, também utilizando coloração de Giemsa e também realizado um exame direto a partir da secreção obtida por drenagem de abscesso, no caso de um abscesso formado na panturrilha do indivíduo, podemos observar também a presença do micro-organismo filamentoso, né, com esse aspecto filamentoso fino e ramificados, muito semelhantes à imagem que nós observamos aqui na imagem A.
E aqui, com relação ao cultivo, né, no caso a cultura, temos uma cultura aqui da Nocardia brasiliensis, que é uma outra espécie que também causa infecções em seres humanos. Podemos observar que em A, colônias inicialmente brancas, aspecto de gesso, né, um aspecto, né, bem esbranquiçado, né? Na imagem B, temos um cultivo do mesmo micro-organismo com 30 dias de crescimento e que apresenta um aspecto cerebriforme, né, que é o aspecto das colônias alaranjadas, e tem um odor de terra molhada. No caso, se você for sentir o odor dessas colônias, tem esse odor aí de terra molhada. Aqui na imagem C e D, temos outros dois exemplos de coloração. No caso, na imagem C, é uma coloração de grã a partir de um microcultivo desse micro-organismo, mostrando também filamentos finos, gram-positivos, como podemos observar. E na imagem D, submetido à coloração de Ziehl-Neelsen, demonstrando também filamentos ácido resistentes, que são esses filamentos aqui que estão destacados de vermelho, que no método de coloração de Ziehl-Neelsen, o micro-organismo a gente observa ele com essa coloração avermelhada, por ser corada pela fucsina de Ziehl-Neelsen. E o tratamento é realizado com a administração de trimetoprim-sulfametoxazol. A drenagem cirúrgica pode também ser necessária e ocasionalmente ocorre resistência a fármacos e não há vacina nem fármacos profiláticos disponíveis. Então, finalizo aqui essa aula. Não deixem de assistir a videoaula em que eu falei sobre a outra espécie de actinomiceto e até uma próxima aula.